Retomando aí então, meus amores, né? Vamos para a segunda parte aí da aula, tá? E a gente falando aí sobre Lutero, né? Onde Lutero entra aí na Reforma Protestante, né? A gente já viu aí sobre as três causas que levaram à Reforma Protestante, que foram as áreas política, econômica, né? E a teológica. E aí entra Lutero aí. Mesmo ele sendo um monge católico, ele era questionador, ele questionava muitas práticas que ele considerava errada na Igreja Católica, né? Então, as vendas de indulgências é algo assim que ele criticava muito, né? Que era muito comum aí na Igreja Católica na época. Né? E essa prática ela acontecia por meio dos dízimos, né, que era feito pelos fiéis para a igreja em troca do perdão de seus pecados. Então era assim, eles davam dízimos, davam ofertas para que fosse perdoado então seus pecados, né? E aí Lutero ele vem dizer não. O perdão dos pecados, ele é de graça, porque Jesus, ele já veio e ele já morreu, ele já pagou o preço. Então, eu não preciso pagar nada por isso, né? Eu só preciso pedir perdão a Deus. Eu não preciso pagar nada por isso, né? Então, ele vem questionando isso. Além disso, o Papa Leão, ele havia oferecido indulgências para aqueles que contribuíssem com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero tinha também discordâncias de conteúdos teológicos a respeito da salvação e de outras práticas e ações da igreja. Com isso, o monge elaborou um documento conhecido como 95 Teses. E essas 95 teses aí foi o que revolucionou esse documento aí. Em pouco tempo ele se espalhou, tá? Ele se espalhou por toda a Europa, então essas ideias elas foram se espalhando. Então, nesse momento, a intenção de Lutero não era romper com a Igreja Católica. Ele queria apenas que se realizasse uma reforma em determinadas questões, né? Ele queria que a Igreja parasse e pensasse, né? Refletisse sobre suas práticas, né? Práticas consideradas, então, erradas por ele, né? E que fosse feita, aí, então, uma reforma. Era isso que ele esperava. O rompimento de Lutero com a Igreja Católica só aconteceu quando foi excomungado pelo Papa em 1521, né? Chegou a esse ponto, então ele foi excomungado pelo Papa. As 95 teses, documento no qual Lutero manifestava sua oposição teológica às práticas da Igreja de Roma, foram enviadas para o arcebispo de Mainz, Alberto de Brandeburgo, em 31 de outubro de 1517. A intenção de Lutero era levantar um debate para que reformas dentro da igreja acontecessem. Martinho Lutero ele defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis, sem a meditação de intermediários e sem precisar da indulgência, sem precisar pagar nada por isso. A base teológica de Lutero baseava-se em um versículo bíblico que afirmava que o justo viverá pela fé. Aqui Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé, né? Que pregava-se muito naquela época as boas ações, que se você realizasse boas ações, você seria salvo. Então, assim, não importa a sua fé, né? Não importa o tipo de pessoa que você era. Se você realizava as boas ações, você estava salvo. Então, isso levava as pessoas, né, a doar tudo que tinha, a vender, né, a exagerar nos dízimos e nas ofertas, porque elas queriam a salvação. A construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem a um princípio conhecido como 5 solas. Que tinha aí, ó, primeiro, sola fide, que significava aí somente a fé. O 2 aí, somente a escritura. O terceiro, somente Cristo. Quarto, somente a graça.
E o 5, glória somente a Deus. Né? Ele questionava também toda aquela reverência que o Papa ele recebia, ele recebe até então, né? Porque toda aquela adoração, porque quem é digno de adoração é somente a Deus. Homem nenhum, por mais que se dedique, por mais que faça a obra de Deus, homem nenhum merece ser glorificado. Glorificado somente o nome de Deus. Então, assim, com isso, as 95 teses, elas se espalharam de forma muito rápida pela Europa, né? Até por conta da imprensa que já havia sido criada, né? Então, assim, que permitia a cópia e a impressão de livros em uma velocidade inédita para a época. Então, assim, isso facilitou e contribuiu para que essa fosse se espalhando nessas 95 teses, essas influências, esse pensamento de Lutero aí fosse aí se espalhando com uma máxima rapidez, né, com uma velocidade incrível aí na época. Com isso, as ideias de Lutero, elas propagaram-se e conquistaram seguidores em toda a Europa. Um registro importante é a famosa imagem de Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Muitos consideraram esse um ponto de partida da reforma protestante, mas os historiadores nunca conseguiram comprovar se esse episódio de fato aconteceu. Portanto, os historiadores consideram esse fato somente uma lenda, tá? Então, assim, quais foram os primeiros reformadores da reforma protestante, né? Antes de Lutero, já havia casos de cristãos que contestavam os princípios e as práticas da Igreja Católica, tá? No século XII, a gente teve aí, Pedro Valdo, que surgiu na França, né? Os valdenses, que se espalharam pelo norte da Itália, sobrevivendo as peregrinações da Igreja Católica. No caso específico da pré-reforma, os historiadores também destacavam, que eu já citei para vocês lá no início, né, Jan Hus e John Wycliffe, que questionavam a riqueza da Igreja Católica e também a acumulação, né, do poder temporal e também a corrupção existente do clero. Então, assim, eles começaram a questionar isso. Então, assim, antes de Lutero já tinha algumas pessoas aí que começaram a questionar, né? O movimento aí aconteceu, né, com Martinho Lutero, mas antes, assim, já tinham pessoas que questionavam, sim, tá? Então, assim, com a atuação de Martinho Lutero, cresceu-se esse movimento, né? Tornou-se um movimento. Então, surgiu aí o protestantismo, que foi vertente do cristianismo que rompeu com a Igreja Católica. Como citado, o rompimento de Lutero com a Igreja Católica aconteceu a partir do momento em que foi excomungado e passou a ser perseguido por ela. Então, assim, de monge católico, né? De monge católico, de alguém que começou a questionar as práticas da Igreja Católica, então ele tornou-se excomungado e ele passou a ser perseguido pela Igreja Católica. As ideias de Lutero espalharam-se pela Europa, resultando na conversão de milhares de pessoas e no surgimento de outros reformadores. Teve um aí também que foi conhecido como João Calvino. Então, com esse protestantismo foi consolidando-se como vertente religiosa, e dele nasceram diversas igrejas e denominações protestantes, né? As igrejas que a gente conhece hoje aí, que muitos chamam de os crentes, os evangélicos, né? As pessoas assim que surgiram a partir desse movimento, que tiveram um novo olhar aí sobre a Bíblia, sobre as crenças, sobre a religião, sobre Deus. Então teve um novo olhar, então começou a se surgir. Né? Atualmente aí tem inúmeras denominações, a gente vai estudar um pouco aí sobre essas denominações cristãs que são oriundas do protestantismo, né? Como os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, etc. Né? No Brasil, mais de 20% da população identifica-se como evangélica, denominação que agrupa igrejas teologicamente nascidas do protestantismo, né? Então essa aqui é a imagem de Martinho Lutero, tá?
E a atividade de vocês hoje é pesquisar as denominações que surgiram a partir do movimento chamado protestantismo. Né? Vocês vão pesquisar aí as igrejas protestantes. Quais são as igrejas protestantes? As denominações protestantes. Essa é a atividade de vocês de hoje.